Dexter Ressurreição chegou ao seu fim após 10 longos episódios, mas a pergunta que não quer calar é: será que eles finalmente acertaram em um final? Eu vou responder essa pergunta no vídeo de hoje e também vou dizer o que você pode esperar do futuro dessa franquia, se é que vai ter uma segunda temporada, como é que vai funcionar, levando em conta que o Dexter Original Sin, o prequel de Dexter, né, foi cancelado. Então será que vai ter uma segunda temporada para a série Ressurreição? Mas antes de começar já sabe, né? Aquela mendigada. Então já deixa o like, se inscreve no canal. O meu nome é Nick e vamos pro vídeo. Alguns meses atrás eu lancei um vídeo falando da minha opinião dos 2 primeiros episódios e também de algumas teorias da série. Só que muito tempo se passou e hoje eu tô aqui pra dizer que eu não consigo dizer em palavras o quanto essa série melhorou. Mas como rolou muita coisa desde o meu primeiro vídeo, eu vou falar as coisas mais relevantes que aconteceram nessa série. Sem brincadeira, essa foi a melhor temporada da série em muitos e muitos tempos. Na minha opinião, acho que caberia um top 3 da série no geral facilmente. A primeira coisa é que tivemos a triste morte do Batista. Quando eu fiz aquele primeiro vídeo, eu tinha mencionado que isso era uma hipótese que sim, deveria ser discutida, porque tinha bastante chance de acontecer, como a gente já tinha visto anteriormente, com o Doakes e com a Lagertha, onde ambos acabam descobrindo o Dexter, e no final a gente sabe que não deu muito bom pros 3, né? Mas enfim, a gente sempre soube que o Batista iria ter um final meio trágico quando a gente começou a ver a série. Até mesmo anteriormente no Dexter New Blood, ele já estava desconfiando um pouco do Dexter, né? Mas nos primeiros episódios dessa série ficou oficial de que sim, ele iria bater as botas. Mas do mesmo jeito, eu acho que a cena foi sim bem emocionante, dele morrendo pela própria... vamos dizer assim, pela própria arrogância, né? Porque, como a gente viu, o Dexter tentou salvar o Batista. Porém, tipo, não diria nem que foi arrogância, mas prepotência em querer levar o Dexter pro bueiro. Eu acho que o Batista pensou: ah, eu não vou sair dessa vivo, então o Dexter não vai sair também. Já que ele sabia que o Prater tava com uma arma e que o Dexter tava com uma faca. Então, de fato, eu acho que o Batista morreu querendo levar o Dexter junto, tipo, de qualquer jeito, por puro desespero. Por mais que tivesse a chance dos dois saírem juntos, eu acho que de um jeito ou de outro o Batista ia dar um jeito de querer ferrar o Dexter de novo. Mesmo que o Dexter salvasse ele, acho que a moral do Batista ia falar mais alto. Mas eu acho que é um consenso de todo mundo que uma das melhores coisas dessa temporada foi certamente as voltas dos personagens antigos, seja eles vivos ou mortos. Da parte dos que já bateram as botas, que são o Trinity, o Miguel Prado e o Doakes, já mencionei no vídeo anterior. E a gente teve também o retorno do Queen e do Masuka, que são personagens excelentes da franquia. E que o Masuka, pra mim, é o GOAT supremo, carrega essa série nas costas. Mas eu falei no vídeo anterior, inclusive, que a gente não tinha certeza se ele ia voltar ou não. Mas, graças a Deus, ele voltou. O Queen também voltou, como eu tinha mencionado. Mas, na minha opinião, o que roubou a cena, pra mim, foi o Brian Moser. Sobre o Brian, tenho 2 coisas pra falar. A primeira é que eu fiquei muito feliz deles terem finalmente acertado na roupa dele. Já que na 6ª temporada ele também voltou como uma alucinação. Só que, cara, na 6ª temporada eles erraram um negócio muito ridículo. Tipo, meteram ele com um moletom preto escroto, tipo, nada a ver com o personagem. Ele nunca tinha usado aquilo quando ele tava vivo. Então, tipo, eu sei que é uma coisa muito idiota e muito nada a ver, mas ver ele de novo com a jaqueta vermelha e a camisa branca, tipo, é um detalhe minúsculo, mas que dá uma nostalgia muito boa, entende? E a outra coisa que também me deixou muito feliz foi o fato do Dexter finalmente ter tratado o Brian Moser com desprezo. Tipo, porque sempre que mencionavam o Brian nas temporadas anteriores, o Dexter respondia tipo cabisbaixo, triste, quase que tivesse saudade do cara. Sendo que o Brian Moser tipo quase matou a Debbie e quase fez o Dexter matar a Debbie. Então, tipo, eu entendo que o Brian fez muita coisa pelo Dexter, tipo, ajudou ele na pior fase da vida dele, que foi no container, que a mãe deles tinha sido, tipo, decepada e tal. Inclusive, o que reforça essa cena, o que me faz, tipo, ter o mínimo de empatia pelo Brian, é a cena do Original Sin, onde mostra, tipo, que o Brian tava protegendo o Dexter, que era muito criança ainda. Então, de fato, foi um momento muito difícil e o Brian, ali ele representou, tipo, ali ele foi bom de fato. Porque ele ajudou muito o Dexter. Se não fosse o Brian Moser, o Dexter seria uma pessoa muito mais traumatizada.
Mas do mesmo jeito, cara, eu não entendia como que o Dexter tratava o Brian, tipo, o Brian já morto nas temporadas, na terceira, da terceira em diante. Ele tratava como se fosse a perda de um ente querido, tá ligado? Só que não dá pra entender, tipo, de verdade, eu não consegui entender. Às vezes, tipo, as pessoas perguntavam, você tem um irmão? Dele mencionava o Brian e não mencionava a Debbie. Então, cara, isso não fazia assim, isso não entrava na minha cabeça. Bom, mas graças a Deus ele mudou de opinião e agora nessa nova série ele fala que não se arrepende de ter matado o Brian. Então pra mim já foi um desenvolvimento muito bom e foi meio escondido, né? Agora falando dos personagens novos, eu gostei bastante do Prater, que é o vilão principal. Cara, ele eu achei genial, o fato dele, tipo, dele gostar de serial killers, a história dele, o passado, é tudo bem elaborado, é tudo bem feito, ele não é um vilão forçado, então pra mim, com certeza, ele foi uma excelente escolha. Tiveram personagens que foram legais também, tipo, legais ali, nota 6, 7, a personagem da Uma Thurman foi legal, ela tem um passado com a mãe e tal, foi bem feitinho, foi legal, foi legal. A namorada do Harrison também, legal, divertidinha, nem mais nem menos. Aqui nota 6, 6,5, 7 ali, tá bom. Mas agora tiveram personagens que não dá pra passar o pano. Sério, fala pra mim, pra que serviu aquela família que acolheu o Dexter? Tipo, de verdade mesmo. Pra que eles servem na história? Não serviu pra nada. Tipo, no final mesmo, se excluir eles da história não muda nada. Tipo, no máximo, eles ensinaram uns negocinhos pro Dexter de como ser pai, mas pô, pelo amor de Deus, né? Tipo, ele podia aprender de qualquer outra forma. Pra que meter uma família inteira ali de gente que não serviu pra nada? Tipo, eu achei que o principal da família ia ser o Estripador de Nova York, mas a gente viu que por enquanto não deu em nada. Pode ser que eles mudam no futuro, mas até agora foi bem desnecessário, vamos concordar, né? E também foi a parte mais chata, né? Tipo, sempre que aparecia aquela família lá, eu falava, ai, de novo esses caras, ai. A gente querendo ver o Harrison, o Dexter, os novos serial killers, eles mostrando aquela família lá, tipo, Uma que eu quebrei a cara e me decepcionei foi a Dama Vingança. Tipo, eu gostei dela no geral, o fato dela não ter um código e decepcionar o Dexter foi de fato um plot twist legalzinho. Mas, cara, eu confesso que ela ter morrido na cadeia, tipo, meio do nada, isso foi muito forçado, cara. Desculpa. Eles nem explicaram se foi o Dexter que matou ela ou se ela realmente se matou. Porque, sério, a cena que revelam que ela se matou, entre aspas, cara, nem mostraram a cara da atriz. Tipo, sem brincadeira, foi papo amador mesmo. Tipo, colocaram um bonecão ali e falaram que era atriz, cara. Porque não mostraram a cara, nem nada. Então foi um final, pra ela, foi um final bem decepcionante. Inclusive, na cena que revela que o Dexter matou apenas um dos irmãos assassinos, eu pensei que quem fosse sair do carro fosse a Dama Vingança. Porque tava um ar de tipo de plot twist, um clima de reviravolta e tal. Como foi de fato, revelou que o Dexter matou apenas um dos irmãos. E depois ele descobriu que eram irmãos de fato, não apenas um assassino. Então deu a entender que ia ter algo maior. Tipo, a revelação que tinham dois assassinos foi de fato muito boa. Mas de verdade, eu pensei que fosse a Dama Vingança, porque o final dela foi tão porco, sem brincadeira. Sério, quando eu vi, eu tive a sensação que, tipo, eles tinham um contrato com a atriz e, tipo, deu algum problema na hora de renovar, não sei se ela pediu muito salário, e no final, tipo, só cortaram ela de qualquer jeito. Mas de verdade, acho que essas foram as únicas coisas que eu não gostei da série. Porque no geral ela foi incrível, cara. Ela relembrou muito os tempos de ouro do Dexter. E fez sim, de fato, merecido a nota que recebeu no IMDb. E também os aplausos da internet, etc. Então pra mim essa temporada foi no nível da... Não vou nem dizer da quarta, porque a quarta é de fato muito acima. Tipo, de todas, é quase inalcançável. Mas, tipo, eu acho que foi nível da segunda temporada, que pra mim fica em segundo lugar. Então, o ranking, no geral, na minha opinião, é tipo um top 5. Sexta temporada, primeira temporada, Ressurreição, segunda temporada e quarta, que pra mim é, tipo, auge. Mas agora vamos falar daquilo que assombra qualquer roteirista que pense em entrar em Dexter, que é o episódio final. A temporada termina com a famosa festa do Prater, que foi comentada a temporada inteira. Lá, o Harrison entra infiltrado como um garçom, consegue resgatar o Dexter, que estava preso na sala misteriosa de itens e serial killers da coleção do Prater. Após a série dar a entender que de tudo iria por água abaixo,
O Harrison coloca o tranquilizante no peito do Prater, que bota ele pra mimir. E assim o Dexter volta ativa em matar malucos. O Dexter vai, finaliza o Prater, faz o salaminho dele, e a série termina com um diálogo sozinho do Dexter no meio do barco, jogando o corpo do Prater pelas águas da Estátua da Liberdade. E assim, tipo, foi um final bom, né? Foi um final bom, porque, tipo, eles não se arriscaram em nada. Eles, de fato, eles foram no seguro. Eles apostaram no bem vence. O Prater morreu, o Harrison tá feliz com a namorada, a Uma Thurman teve o final feliz com a mãe, o Dexter não foi preso, não morreu. No final, foi um final bem mais seguro, onde eles apostaram no que ninguém reclamaria. Mas é claro que existe um motivo para isso, né? Eles optaram pelo final mais seguro porque eles optaram em fazer mais e mais temporadas. Como o próprio diretor já disse, essa série de Ressurreição tem planos para acabar apenas na 5ª temporada. Então pode esperar que essa série de fato veio para ficar, não foi igual o New Blood, que foi só uma temporadinha ali para concluir, a temporada é bem ruim por sinal, mas não, nesse caso Ressurreição veio para ser de fato uma série contínua. E vale lembrar que tem um abismo de distância entre encerrar uma temporada e encerrar uma série. Ainda mais encerrar uma série legada igual Dexter, série que tipo tem mais de 3 séries, tem mais de 10 anos de exibição na TV. Então relaxa, esse não foi o final desse universo, foi o final da temporada. Então, por exemplo, se na 5ª temporada tiver um final igual esse, aí eu vou meter pau. Porque, desculpa, esse foi um final pra temporada, não foi um final pra série. Tipo, eu não tenho nem como reclamar desse final, porque foi um final completamente em aberto ainda por cima. Eles abriram as aspas de quem seria o estripador de Nova York e não fecharam até agora. Também tem toda aquela história do Harrison, se ele vai continuar em Nova York com a namorada dele, se a casinha do Dexter vai cair de fato em algum momento. Então, de fato, foi tipo um final muito seguro. Foi um final que, de verdade, eu senti que eles escreveram esse final com a mira de sniper na testa. Porque, tipo, foi o final mais conto de fada possível. O bem venceu e é isso aí. Favela venceu. Eu até falaria o que a gente pode esperar do futuro desse universo. Porém, de fato, nesse caso, até o momento da gravação desse vídeo, a gente não tem nenhuma informação sobre nada dessa 2ª temporada. A gente só sabe que as chances de acontecer são muito grandes. Porque, como eu mencionei, o diretor disse que eles já tinham intenção de continuar essa série e também ela teve avaliações excelentes no IMDb. Então a gente pode saber que, tipo, ela vai acontecer, mas a gente não sabe, tipo, sem brincadeira, a gente não sabe de mais nada sobre essa série. Então, por enquanto, eu não posso falar nada, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo no futuro comentando, quando eu tiver mais informações, tiver um possível teaser, eu posso comentar. E foi isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né, deixa o like, se inscreve, manda pro seu amigo que também é alucinado por Dexter. E é isso, até o próximo vídeo, falou!